Deixa eu chamar agora e vai entrar aqui na nossa tela o nosso colunista Josias Pereira, que também vai participar do programa. Oi, posso? Posso. Ah, ele aqui, gente, ele aqui. Oi, Josi, tudo bem, né, com você? Tudo bem, sim, Gilmara, tudo bem por aqui. Só acompanhando essa novela de Matheus Pereira, mais uma vez, aí virando notícia no Cruzeiro, né? Pois é. Eu vou começar com o Lélio, Josias, porque o Lélio está aqui desde o início do programa. Lélio, as informações então são essas que o Rafa trouxe, né? Até agora a gente ainda não teve uma resposta se essa proposta chegou ou não. Mas assim, né, Rafa, do que a gente conhece de futebol e tudo mais, vai, né? Sim. Acho que a mim não me parece nenhuma dúvida. Quanto aos números, eu já recebi 28 milhões de dólares e também já 20 milhões de euros. Vocês podem escolher a moeda, entendeu? Mas é porque ainda não tem, né? E aí, conversando e tudo mais, não tem efetivamente porque a proposta oficial não havia chegado, então não tinha muito essa ideia dos números. E aí é preciso haver um acordo. Ô, Lélio, Gustavo, o Matheus Pereira já queria ir embora tem um tempo, né? Ele... Desde o jogo contra o São Paulo, que era um amistoso, e aí, de repente, ele falou, né, sobre o que poderia vir a acontecer, que não estava nada definido, todo mundo já ficou com as orelhas em pé, porque, afinal de contas, havia alguma coisa acontecendo. E aí, depois, ele voltou a falar, e após a derrota no Superclássico para o Atlético. E agora, de repente, surge essa informação, porque a chance de fechar é muito grande. A janela na Rússia fecha depois de amanhã, hoje é dia 18, então me parece que ele está com as malas prontas para sair do Cruzeiro. Depois que ele se manifestou, né, com um desejo de sair, não tem como segurar. Aí é difícil. A gente lamenta porque era um jogador importante do elenco do Cruzeiro, mas o cara não tá feliz aqui, aí é melhor ir embora sem dúvida alguma. Fazer o quê, né? É verdade. E você, Josias, você também já havia criticado o Matheus em algumas situações, daquelas entrevistas, né? A torcida também já estava chateada, né? Porque era entrevista, foi embora. Era entrevista, vamos embora. E acho que isso começou, daqui a pouco eu vou conversar com o Rafa sobre isso, no nosso raciocínio lógico aqui, de quando teria começado essa história. Mas assim, eu acho que era inevitável, né? O dia que aparecesse a proposta, ele iria, e o Cruzeiro também falou, né? Proposta, não tem jogador inegociável. Pois é, Dia, inclusive até citei na coluna de hoje, né, do Tempo, né, falando sobre exatamente isso, né? Matheus Pereira convive entre o hate e também a questão de querer estar aqui, né? De ter a cabeça aqui ou não. O problema que eu coloco na coluna é o seguinte: o Matheus Pereira é um grande jogador. Eu, inclusive, acho as críticas muitas vezes injustas ao futebol de Matheus Pereira. Eu acho que nesta temporada ele começou muito mal, assim como grande parte do elenco do Cruzeiro. Acompanhei o jogo do último fim de semana contra o América e estava bem irritante. Assim, apesar do Matheus Pereira ter dado ali possivelmente 2 chutes que levaram muito perigo, mas a cada instante ele estava tentando puxar uma jogada e caindo, né? Atrasando o jogo. Uma questão que deixou o torcedor meio indignado naquela partida. Mas, de qualquer maneira, eu acho que as críticas elas são injustas, porque muitas vezes o torcedor do Cruzeiro coloca uma carga de frustração sobre o atleta que deveria ser compartilhada. A gente lembra aquela final da Copa Sul-Americana, onde o Cruzeiro acabou não vencendo o Racing e o torcedor culpou muito o Matheus Pereira, que o Matheus Pereira não decide jogo, o Matheus Pereira não faz isso, não faz aquilo. Aquele jogo, o Matheus Pereira foi o jogador que mais desarmou no elenco do Cruzeiro, enquanto o meio-campo não estava lhe dando combate, Romero, Wallace completamente perdido, o Matheus Pereira estava correndo atrás da bola e tentando tirar a bola dos adversários, coisas que a gente não viu em todo o elenco do Cruzeiro. Então acho que muitas vezes pegaram no pé injustamente, e na coluna eu cito isso, que começa com uma faísca ali na internet, e isso vai se disseminando de uma forma que aí é impossível parar.
Eu acho que tem muitos torcedores que são muito valentões aí, né? Os entendedores do mundo virtual, que se visse o Matheus Pereira passando na rua hoje, não teria a mínima coragem de falar o que eles falam nas redes sociais. Inclusive pediria até o Matheus para tirar uma foto com ele, com certeza. Mas no fim das contas, acaba que uma opinião acaba virando a opinião geral. E aí o torcedor perdeu a paciência com o Matheus. E aí virou essa confusão toda. E o Matheus Pereira também não ajuda, né? De toda a entrevista dele. Eu acho que as entrevistas dele são muito mal conduzidas, né? Porque, assim, você perde um clássico como aquele contra o Atlético, onde o jogador é expulso, muita confusão com o árbitro, não sei o que e tal. O jogador vai para o microfone para falar que ele tem o desejo que ele tinha o desejo de deixar o Cruzeiro no fim do ano. Pra que isso? Esse é o questionamento que eu faço pro Matheus Pereira. Qual que é a funcionalidade, o que ele quer passar com isso? Realmente o que ele passa é que ele não quer ficar no Cruzeiro. Então, se a cabeça dele não está aqui, é tchau e benção, tem que ir embora mesmo. A vida vai seguir, o cruzeirense não pode ficar desanimado com isso. É uma opção do atleta. Agora, se ele ficar aqui, depois de toda essa novela, caso isso aconteça, o comprometimento dele tem que estar 100% com o Cruzeiro. Porque não adianta ir pra entrevista que ele fica fazendo direto e falar assim, eu fiquei aqui porque eu larguei tudo para ficar aqui no Cruzeiro, perdi uma grande quantia financeira. Não, você fez uma escolha, a escolha é individual e você tá ganhando muito bem por isso. A gente sabe que o Matheus Pereira ganha um salário muito acima no Cruzeiro. Então é isso. Se não ficar, tchau e benção, vida que segue. Se ficar, tem que ter cabeça no Cruzeiro, porque hoje ele demonstra que não tá com a cabeça no Cruzeiro. Vamos fazer uma cronologia dessa história, porque para mim isso começou muito antes, né? E vou ser muito sincera, por quê? A gente comentava, Rafa, que já daquela vez, né, lá nos Estados Unidos, né, na série de amistosos que eles fizeram lá, Copa, sei lá o quê, ele já chegou atrasado porque ele estava em Londres, né, com a família. Obviamente ele passou as férias lá, já devia estar olhando um ou outro time, se tinha alguma coisa. Naquela primeira entrevista, ele fala que tem propostas, né? E aí eu acho que já estava nessa história aí do Zenit da Rússia, acho que o empresário dele já estava lá procurando alguma coisa. A gente até pensou que pudesse ser o Palmeiras, mas não era o Palmeiras, né? Que acabou depois não acontecendo. E aí ele retorna ao Brasil e acho que a entrevista que mais marca depois é essa que a gente vai ouvir agora, que ele fala, né, Rafa, de que o filho, né, o nascimento do filho, ele queria que o filho nascesse lá na Europa, né? Ele queria criar o filho na Europa, não é isso? Vamos ouvir. Uma das minhas intenções de ter ido pra fora era exatamente por causa do filho, né? Pra mim é mais difícil. Minha esposa, pra quem não sabe, a gente vive aqui sozinho, minha família mora toda longe, a família da minha esposa mora toda longe. Então, assim, pra nós é um pouco mais difícil quando fica longe dos familiares, por ser um primeiro filho, uma primeira experiência. É normal que a gente fique um pouco ansioso, como vai ser as coisas. Mas eu acredito sempre no plano de Deus. Deus não permitiu que não fosse pra fora. Eu também não queria ir para outro lugar do Brasil, então assim, estou super feliz aqui, como sempre estive, e vou continuar dando o meu máximo, entregando o meu máximo para que o Cruzeiro possa estar lá em cima onde merece. Tá aí, não é bem esse pedaço, né, o que ele fala que quer que ter o filho na Europa, depois o pessoal acha para mim, mas nesse aí ele já deixa uma pista de que a história do Palmeiras não existiu. Ele fala também, aí nesse mesmo dia, né, nessa entrevista aí pós-clássico, ele fala também do desejo dele de sair já no final do ano passado, né? Ele, o Pedro Lourenço também chegou a dizer e confirmar isso, que ele já tinha se manifestado para deixar o Cruzeiro no final do ano passado. Então, desde o fim do ano passado, a reta final do Campeonato Brasileiro, a perda do título da Sul-Americana, o Matheus, ele deixou muito claro que já tinha o desejo de voltar para a Europa, de tentar
seguir a carreira na Europa por conta do nascimento do filho, mas também, claro, por um desejo pessoal dele, o Matheus Pereira, e a gente entende perfeitamente. Digno, direito digno, ok, mas e fez correto, conversou com o Alexandre Matos, conversou com o Pedro, lembrando que o Matheus Pereira, ele foi comprado pelo Pedro Lourenço antes do Pedro Lourenço ser o dono da SAF. Eu até brinquei que ele tem direito a 100%. Na verdade, é 50%, mas tem direito a 100%. Quem efetivou a compra foi o Pedro Lourenço. É isso que eu tô dizendo. O Ronaldo não tinha pago ainda, não. É isso que eu tô dizendo. Eu tava brincando na redação que o Pedro tem direito a 100%. Na verdade, é 50%, mas tem direito a 100%, porque é o que ele comprou antes, depois o que ele comprou quando ele comprou a SAF. Então ele é dono dele 2 vezes. Mas foi isso, né? A negociação ela começa ainda na SAF Ronaldo, né? Isso. E aí aquela ideia inicial era algo na casa dos 60 milhões. Depois o Cruzeiro, com essas conversas, e aí, claro, teve a participação do Ronaldo e todo o staff dele, né, para que isso pudesse ser abatido, esse valor, e aí já com o Pedrinho, o Cruzeiro consegue a compra desses 50% por 30 milhões de reais, né? Então, foi um valor, um abatimento considerável, mas que envolveu sim as duas SAFs, iniciou com o Ronaldo, mas a compra, de fato, é efetivada com o Pedro Lourenço. Olha só, deixa eu só passar aqui algumas opiniões, né, que estão vindo pelo youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesporte. O Josias Botelho diz aqui, considerando que tem 7 meses que o Pereira não decide nada, não vai fazer falta. Vamos esperar até quando? Penso que ele não deveria ter renovado. Na verdade, não renovou, né? Ele foi comprado, né? Só para te esclarecer melhor. E aí ele fala que se ele já tinha planos de ter filhos na Europa, ele não devia ter renovado. Na verdade, ele foi comprado. Ele quer sair... Mas aí eu até entendo. O torcedor tem razão. Se ele já tinha esses planos, falou, acabou aí, tô indo embora. Também poderia ter feito, né? Porque quando se faz a compra dele, né? Quando foi feita a compra dele, teve um aumento salarial também, né, Rafa? Sim. Inclusive, esse foi um do que travou a negociação, né? Se a gente for puxar pela memória, foi se arrastando, né? Passaram uns dias e aí ficou naquela. E aí, se não me engano, o jogo contra o Cuiabá, que vem essa informação, mas jogos anteriores, sempre na saída. E aí, Matheus, vai ficar ou não? Ele dava aquela risadinha, saía. E aí, isso era de fato um dos problemas, né? A questão salarial, que ele queria uma valorização maior, né? Mas aí tem que saber também, eu não sei se ele já sabia nesse período que ele seria pai, eu acredito que não, né? Pelo prazo aí, acho que parece que daqui a 2 meses, eu acho, nasce o filho. Não sei se quando é comprado de fato, ele já tinha notícia de que seria pai. Eu acho que não, acho que acontece um pouco depois. Então aí depois da notícia de que ele vai ser pai, aí ele pensa em ter o filho na Europa. Eu não sei, aí tem que saber direitinho as datas aí, mas eu acho que acontece um pouco depois. Ô, Rafa. Oi. Agora, você sabe informar, a esposa dele é brasileira ou é brasileira? É brasileira? É brasileira. Eu entendi o que você está falando, Lélio, porque eu também tive essa sensação, né? Se você precisa de uma rede de apoio, gente, né, que está hoje muito evidente de você falar, é a família perto, é porque a mãe precisa trabalhar, porque tem que deixar com a avó. Você sabe bem o que é rede de apoio, né? O apoio da família e tudo mais. Quando ele fala na rede de apoio, a família dela mora na Europa? Ele jogou em Portugal, e aí talvez o Jojo até pode me ajudar também nisso. A família ficou instalada lá em Portugal, né, Jojo? Ficou lá, né? Isso, ficou lá porque então? Ele praticamente porque ele praticamente foi criado em Portugal totalmente, né? Ele viveu muito pouco aqui no Brasil. Foi pra lá muito novo e aí a família dele ficou lá em Portugal. Mas é curioso isso também, porque se a gente pegar, por exemplo, hoje, o jogador Bolassi do Cruzeiro, a família dele não mora aqui no Brasil, né? A família dele mora lá na Inglaterra. Inclusive, a mulher dele esses dias postou um stories aí, vendo um jogo pirata, né? Na internet, com a televisão tombada, assim, porque ela não conseguia ver o jogo. E ele não tá reclamando também aqui. Obviamente, tem a rede de apoio, vai nascer o filho e tal, beleza. Mas ele tá vivendo aqui, né? Então, assim, cada jogador também inventa aí
uma história por trás, mas a gente sabe, né, que tem muitas coisas por trás do Matheus Pereira ali, além do filho que vai nascer, né? E isso também não é uma justificativa para o Matheus. Mas como o próprio Rafa citou aí, desde você também citou, eu já achava muito estranho essa demora dele para ele se apresentar ao Cruzeiro lá no início do ano, né? Isso, porque ele ficou lá em Londres, foi ficando, e aí foi criando uma expectativa. E aí, cadê o Matheus Pereira? Cadê o Matheus Pereira? Aí ele aparece. E a informação que eu tenho também, do pessoal da Rússia, é que já tinha um interesse aí do futebol russo nele, do Krasnodar da Rússia, que é o outro time do futebol russo, mas acabou não acontecendo muitas... Não foi pra frente, né, na verdade. Deve ser uma essa das proposta, e aí né, vem a questão do Zenit. Exatamente uma das propostas. Agora, o futebol russo é aquilo, ele vai pra Europa, aconteceu aí com o Luiz Henrique do Botafogo, né, que foi pro Zenit também. O problema é que o futebol russo hoje não tá mais em evidência, assim. Tem o dinheiro, obviamente, mas não está em evidência porque eles estão suspensos das competições da UEFA, né? Então, eles não podem participar, mas o dinheiro continua rolando. Não sei até que ponto é interessante para o jogador, mas por essa ânsia dele de querer sair daqui de qualquer maneira, acho que a primeira coisa que vier na frente ele vai aceitar, né? Então tá explicado, e eu não sabia disso, a família dele mora em Portugal, então, Lélia, é por isso. Ele quer, com certeza, deve levar a esposa pra lá, né? Ele tem 28 anos, pelas informações que eu me lembro, assim, ele foi jogar no Sporting, né, de Portugal, e aí ele... Isso, foi revelado lá, praticamente. 14 anos de idade, né, era por aí. Era 2010, 2011... E depois ele começa a ter uma trajetória profissional até ir jogar no futebol inglês. Então é isso aí. Eu acho o seguinte, pode ser esse desejo realmente para estar mais próximo da família, como também o cara, não tô afim de ficar aqui. Geralmente a gente gosta mais da verdade, né? Por mais que ela doa. Por isso que quando o Alex chegou no limite dele no Cruzeiro, ele foi embora. Sim. Acabou o Campeonato Mineiro, iniciou o Brasileiro, igual se lembrou, foi vaiado no jogo da Libertadores, falou, beleza, vou embora. E foi embora. Ele já tinha proposta, Já. E a gente sabe que já tinha problema também, né, com os dirigentes do Cruzeiro, com o Alvimar e com o Zezé, ele não topava muito e vazou, foi embora. Sabe? Então é melhor que eu falo, não tô afim de ficar, e deve ser por isso que ele demorou a se apresentar. No dia do passeio, ele não foi lá nos estúdios, né? Você se lembra? Você lembra, Verdade. Rafa? Verdade. Ele não apareceu na foto. Não tava lá. Não tava, pois é. A gente ficou procurando ele, não foi? A gente até postou a foto aqui. Aí o cara falou assim, não, tem mais fotos, mas nas outras fotos também não tinha ele, né? Eu não sei se ele tava com a família lá, sei lá. Qual que era, né? Agora tem um povo... Só lembrando que no ano passado, quando o Matheus Pereira foi perguntado sobre o Cruzeiro, o problema que o Cruzeiro viveu ano passado, né, de ter perdido a Sul-Americana, ele também falou da diretoria do Cruzeiro, né? A gente lembra disso mesmo. Aí. Ele deu ele deu uma cornetada falando que ele não conhecia direito quem estava chegando no Cruzeiro, ou seja, o Pedrinho comprou o Matheus Pereira e ele ainda disse que não conhecia muito bem essa nova administração da SAF do Cruzeiro. Muitas coisas estranhas com o Matheus Pereira no clube desde o ano passado. É o moço que te pagou, quer dizer, pagou o seu dono aqui, é esse aqui, moço. Se fizer uma coletânea das entrevistas do Matheus, vai tem uma pra você fantástica também, né? Vai um DVD. Brincadeira, não vou fazer isso. Eu tô por lá, né? Ele faz, ele tá também no script de Matheus Pereira. Agora, o Rafa, agora há pouco a gente acompanhou ali, eu estava lendo as mensagens, né? De um torcedor que fala que tem 7 meses que ele não joga bem, né? E, obviamente, o futebol do Matheus veio caindo. A gente está fazendo um exercício de memória, não sei, Lélio, Josias, me ajudem também, mas me parece que quando o Fernando Diniz chega, né? Aí ele tem a convocação para a seleção brasileira, não foi isso? E aí depois o futebol foi fazendo e aparecendo só em alguns jogos, assim, meio assim, não foi isso? Eu acho que foi a partir daquele momento. Eu acho que a virada de chave do Matheus está no jogo contra o Botafogo, né? Depois ali, sinceramente, não me lembro de um jogo que ele tenha
se destacado. Ele pode ter jogado bem, como jogou contra o América no último final de semana, mas de fato, com uma atuação destacada, depois daquele jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro caiu junto, né? É importante a gente reforçar isso também. E aí teve aquela sequência negativa do Cruzeiro, que estava na parte de cima ainda do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, realmente o futebol do Matheus caiu muito. E é claro que pesa muito a decisão da Copa Sul-Americana, os clássicos. Então tudo isso entra no pacote. Mas... Ô, Rafa, oi. Eu acho que o último grande jogo dele, pra valer mesmo, não foi nem contra o Botafogo, não, porque ali o melhor em campo foi o Cássio e houve um lado coletivo muito forte do Cruzeiro naquele jogo. O último grande jogo dele com a camisa do Cruzeiro, onde ele foi o cara mesmo do jogo, foi contra o Corinthians aqui no Mineirão, não foi não? Aquele jogo também ele faz gol, né? Foi. Gol, Contra o Bragantino também, né? Porque o Bragantino acho que é antes, né? E o Corinthians depois do Bragantino, Isso. não é não? Foram 2 jogos, Bragantino e Corinthians. Foram esses 2 jogos, no Independência e o Corinthians no Mineirão. Aliás, o Mineirão lotado naquela partida, né? Ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. A gente vai aqui ouvindo as mensagens, recebendo. Não sei se a proposta chegou, mas ele deve ir sim, então, para a Rússia. Tem um povo fala aqui, deixa eu dizer para vocês como é que estão as opiniões dos nossos internautas. Daqui a pouco lerei outras. É muito maior o número de torcedores aqui dizendo que, mesmo ele jogando bem, eles acham em algum, né? A gente fez aqui mais ou menos um respaldo. No início dele ele jogou muito mais e tudo mais. Mas que jogador insatisfeito não joga, é mais ou menos aqui o resumão do que está acontecendo aí pelo youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. Antes disso, o Bruno Daniel fez um povo fala, não é isso, Matheus? Né? Tá aí o povo fala. Então vamos ouvir o que alguns torcedores disseram ao Bruno na rua. Hoje o Matheus Pereira ele é um dos melhores meio-campo do Brasil, né? A atuação dele tem caído bastante esses últimos jogos. Eu acho que o que influencia muito é ele querer sair do Brasil. Ele já deixou claro, né, que quer criar os filhos deles fora do Brasil. E, assim, é um bom jogador, mas não sei se para isso tudo. Você acha que, então, é uma boa ele sair ou não? Você acha que o Cruzeiro deveria fazer um esforço para ele ficar? Então, eu acho que ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, né? E se ele não quer estar no Cruzeiro, é melhor que ele saia. Eu acredito que o Matheus Pereira seja um excelente jogador, nível craque mesmo, nível brasileirão. Mas ele já deu entrevistas controversas, né? Falando que queria sair, queria criar filho na Europa. Eu acho que o Cruzeiro não tem que ficar amarrado a jogador, o Cruzeiro é um time do torcedor. Então eu acredito que se for do coração dele e está oferecendo algo que o Cruzeiro acha que é justo, por mim, não tem que amarrar, não. Eu acredito que seja a hora dele ir, né? Ele já vinha comentando antes, dando as entrevistas, né, pós-jogo, falando que tem a vontade de voltar para a Europa e tudo. Eu acredito sim que ele deveria sair. Tudo que ele fez pelo Cruzeiro foi bom. Nós, torcedores, agradecemos. Porém, ultimamente aí ele tem apresentado um baixo rendimento, né, junto com o time, e acredito que seja a hora certa. Pesa pra você mais o fato dele ter dado essas declarações, mais o aspecto técnico ou é uma mistura? Cara, pesa sim. A partir do momento que o cara quer sair, né, ele não vem entregando mais aquilo que ele poderia entregar. Falando sobre um possível substituto para o Matheus Pereira, hoje, quem que você, algum jogador assim, algum camisa 10 que você pensa que poderia vir, caso ele saia, né, caso se confirme a transferência, quem que você acha que poderia vir para substituir o Matheus Pereira? Hoje seria um sonho de todo cruzeirense o Arrascaeta, né? Voltar pro Cruzeiro. É que é difícil por conta da gestão do Palmeiras, mas eu sou muito fã do Maurício. Ele jogou pelo Cruzeiro, né? Foi vendido pro Internacional a troco de pão. Eu acho ele um jogador muito bom, acho ele muita bola. Hoje, eu acredito que o do Internacional... Ele é o Alan Patrick? O Alan Patrick, ele é um bom jogador. Mas assim, o jogador que tá no Cruzeiro, dá pra segurar. Matheus Henrique aí tá comendo bola aí no clube, eu acredito que ele consegue suprir essa necessidade aí.
Tá aí, então, a opinião do torcedor nas ruas, né? Que o Bruno foi ouvir, vocês viram aí perfeitamente. A indicação dos jogadores é essa que está na nossa pesquisa lá no youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. Eu ri demais aqui do Luiz Franco, porque ele é franco mesmo, gente. Pessoal, estamos falando de Matheus Pereira, não é de Messi, CR7, Alex, nada disso. Parece que esse cara é o deus da bola. É o que temos para o momento. Esses aqui citados, né? Não é possível nesse momento, então a gente tem que falar do Matheus Pereira. Reposição de Matheus Pereira é difícil, Lélio? Porque, por exemplo, né? Os nomes citados aí, eles custam muito, mas muito caro. E assim, pra mim o Arrascaeta joga mais do que ele, o Alan Patrick, sabe? Então vai ser complicado. Não que também eu esteja falando, o cara é um perna de pau. Não é. Só que pintar ele aqui como se ele fosse o novo deus do futebol. E isso ele nunca foi. E eu sempre disse isso aqui. É isso. Tem gente falando no Benítez também, tá? Eu acho que o Benítez, gente, se ele não tivesse tantos problemas com a questão, né, de médica mesmo, era um bom nome também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tecnicamente, ele é muito técnico, né? Tem que provar nada, né? O problema dele é de fato físico, né? Você acha que é difícil a reposição? A gente viu na reposição pro zagueiro, né? Como o Cruzeiro não conseguiu, você imagina o meia, né? Aí é um jogador que precisa de um pouco mais de técnica, mais qualidade, personalidade. Então vai ser, sim, sem dúvida, uma dificuldade tremenda, até por conta do tempo também, né? O Cruzeiro tem mais 10 dias, né? Imaginar que essa negociação ela se concretize aí nos próximos dias. Teria mais 10 dias para poder correr atrás. E aí a gente sabe como o mercado inflaciona, o Cruzeiro já tem essa fama de ter dinheiro agora, esse Cruzeiro de Pedrinho, né? E aí vem a grana do Matheus, aí os valores eles aumentam. A gente viu pelo que foi essa busca por um zagueiro aí, o Cruzeiro tentando, né? E com valores altíssimos. Com valores altíssimos para zagueiro, você imagina para o meia. E aí o Cruzeiro com esse possível dinheiro do Matheus Pereira, os valores vão aumentar, será ainda mais difícil, eu acho. Imagina, né? O Flamengo exigiu 7 milhões de euros à vista pelo Fabrício Bruno. Isso. Você vai se lembrar, o Arrascaeta foi por 60 milhões de reais. Hoje eu acho que o Flamengo não venderia ele por menos de 150. Sabe, porque inclusive o diretor de futebol, o Boto, né? Ele falou recentemente que o Flamengo ele não vai se desfazer de mais nenhum jogador e que espera aí por uma oportunidade para contratar uma peça que ainda falta para o time. Eu nem sei que jogador seria esse. Talvez um centroavante, né? Já que eles fizeram de tudo para trazer o camarada lá do Carabag, o Juninho, mas parece que esse Juninho, aí compraram gato por lebre, né, Josias? Pois é, acho que eles foram muito pelo DVD, né? DVD não, né? Pelo YouTube, vamos dizer assim, né? Viram as imagens dele ali e tal. Mas era uma coisa de scout, né? Eles têm site mas era uma coisa de scout, né, Léo? Sim, mas eu acho que foi uma amostra aí que o Flamengo quis fazer para mostrar que tem o scout para buscar jogadores dessa forma, né? Mas acho que não foi uma boa investida, não. Vai ter muita dificuldade o Juninho para se acostumar no futebol brasileiro. Mas eu vi torcedor também falando do Maurício, mas o Maurício machucou agora, né? Então o Maurício já tá fora aí, vai ficar fora durante muito tempo da temporada. Então essa é uma possibilidade, já pode descartar. E o Palmeiras comprou o Maurício muito caro no ano passado do Inter. Ele não vai fazer isso agora, né? Se a Leila fizer uma coisa dessa agora, a torcida do Palmeiras vai ficar louca, né? Porque tá querendo contratar jogador e vai vender um jogador, então acho completamente difícil. O Cruzeiro vai ter que buscar um jogador aí, como o próprio Rafa citou, vai ter que ser coisa rápida. E eu acho que vai acabar mirando lá na MLS, viu? Porque do jeito que tá, não tem outro mercado no futebol mundial pra achar um jogador assim, não. Até sugiro um aí que é o Santi Rodrigues, lá do New York City. Se o Botafogo não levou ainda, porque eu não sei se fecharam a contratação dele, talvez é a melhor opção no momento. Mas fora isso, eu não lembro mais de nenhum jogador aí agora que possa ser uma peça de substituição aí pro Matheus Pereira. Então vamos lá, do que o Cruzeiro tem neste momento do elenco?
Começando com você, Rafa Nobre, que acompanha sempre. Quem pode, obviamente, com algumas características, né? Outras não, mas quem pode ser o cara ali do meio-campo? Pra mim... Nós estamos falando de titular, hein, gente? Porque o Matheus Pereira é titular, né? Pra mim, o melhor jogador do Cruzeiro nesse ano, na temporada, o Matheus Henrique. Eu adiantaria ele pra ele poder fazer essa função. O Eduardo também, ele veio contratado pra que pudesse ser um jogador dessa posição, mas até fez um jogo ou outro um pouco melhor, mas eu acho que ele, pelo que eu vi dele até aqui, eu ficaria com o Matheus Henrique. Para mim, o meio-campo ideal com o Romero Christian. O que eu vi do Christian, gostei até aqui, para dar mais liberdade para o Matheus Henrique. E aí, talvez Eduardo ou Marquinhos com o Dudu e Gabigol lá na frente, sem o Matheus Pereira. Lembrando que para o Campeonato Mineiro, ainda que o Cruzeiro consiga essa mágica de contratar alguém na próxima semana, para o Campeonato Mineiro já não dá, né? Aí, pensando no Campeonato Brasileiro, encerrada as inscrições para o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro correu para poder inscrever, por exemplo, o Gamarra, né? Que foi, passou pelos exames ontem, os exames médicos, então não consegue escrever mais ninguém para o Campeonato Mineiro. Então, para esse jogo contra o América, é o que tem. Se perder o Matheus Pereira e for para uma provável final, aí o Cruzeiro vai ter que ir sem o meia e aí o técnico Jardim vai ter que usar o que tem no elenco. Pra você, Lélio Gustavo, tá na linha ali do Rafa, acho que pode ser por aí mesmo? Pra mim seria o Eduardo. E deixaria o mais Matheus... na posição. Mais na posição. Lógico que o Matheus Henrique a gente já analisou aqui. Ele tá longe de ser um volante, ele é um meia também. Sim. Mas ele é um meia com uma outra característica. Então ele poderia complementar ali com o Eduardo, que é um meia que se aproxima mais do jeito de jogar do Matheus Pereira. Ou pelo menos, do jeito de jogar não, mas da forma que ele compõe o meio de campo e é da posição, né? Pode ser. E você, Josias? Pra mim também é o Eduardo, é o único jogador que tem uma característica ali, talvez um pouco parecida com a do Matheus Pereira mesmo, e tem a possibilidade de começar a utilizar o Rodriguinho também, né? Colocar o Rodriguinho ali para fazer alguma função, né? Mais no meio campo, é um jogador que tem essa polivalência, então pode ser um jogador a ser observado, mas claramente não é o cara da função nenhum dos dois, mas de qualquer forma são as opções que o Cruzeiro tem no elenco neste momento aí para tentar suprir essa possível saída, né? Caso aconteça, caso se confirme do Matheus Pereira. Com 20 milhões de euros ou 28 milhões de dólares reinvestido no futebol, reinvestido para trazer um jogador desses, isso ajuda? Vamos mudar aqui. É o suficiente pelo Matheus? Lembrando que é 50%, né? Não sei se é o suficiente, não. Acho que o Cruzeiro vai ter que colocar mais dinheiro aí. Não é que eu tô achando barato, não, mas eu acho que o Cruzeiro, para encontrar um armador aí, vai ter que colocar mais um dinheirinho em cima aí, vai ter que casar, vamos dizer assim, casar esse valor do Matheus Pereira aí para trazer um jogador de renome aí, assim, né, trazer um jogador para essa posição, né. Não, é porque o problema que eu tô vendo aí também é a questão da janela, né, as janelas do futebol europeu já fechado, tá fechado, né, então não sei. Sinceramente, é o que eu citei da MLS aqui, que é o mais próximo. Talvez consiga garimpar um jogador ali que seja um cara para função. Mas o problema é que a gente está vendo também é que o Alexandre Matos não está sendo muito criativo para trazer contratações, não, né, Di? A gente está vendo aí algumas contratações bem ultrapassadas, vamos dizer assim. O Gamarra ele já conhecia, foi a última contratação aí. Então eu, sinceramente, não estou botando muita fé no poder, né, de observação de Alexandre Matos em relação ao futebol internacional neste momento. Pode ser algum cara da América do Sul também, né? Quem sabe? O cara da Argentina, vai trazer algum jogador de destaque aí do futebol uruguaio, não sei. Mas essas são as opções do momento aí. Você acha pouco ou muito essas cifras? Gente, lembrando que tudo é na hipótese, a questão das cifras que a gente ainda não tem confirmado, pelo menos ainda não. Eu acho excelente. 20 milhões de euros por 50%,
É que isso é muito acima até da expectativa. 50% é que o Cruzeiro tem dele, né? Pois sim, eu imagino que esses 20% sejam pelos 50%. É o que a gente tá imaginando, né? Excelente, tá bom demais. Tá bom demais. Agora, aí é igual o Josias falou, né? Tem que fazer um estudo aí de mercado mais profundo para se conseguir um jogador que tem as mesmas características e, é claro, né, a mesma qualidade técnica dele para vestir a camisa do Cruzeiro. E para você, Rafa, pelo que você acompanha aí dos números, do que o Cruzeiro tem investido e tudo mais, o Josias até falou de contratações mais, como é que a gente vai dizer assim, mais, assim, nada de muita surpresa, né? Mas você acha esse preço tá ok? É engraçado que a gente fala 20 milhões de euros ou 28 milhões de dólares como se fosse, né, gente? Pra mim, resolveria minha vida. Mas para esse mercado, futebol brasileiro, tô com o Josias e com o Lélio. Pega um apanhado do que disse os dois, né? Acho que pro mercado, pro que apresenta hoje o mercado do futebol, acho pouco, o Cruzeiro vai precisar investir um pouco mais. É claro, se quiser trazer um jogador para assumir a condição titular, né, vestir a camisa 10 do Cruzeiro, mas se a gente for analisar o que, de fato, pelo menos para mim, o que representa o Matheus Pereira no montante, vamos imaginar 40 milhões de euros, eu acho muito dinheiro para ele. Para mim seria muito bom. Enfim, vamos dar o resultado da pesquisa. Quem você gostaria como reposição de Matheus Pereira? Arrascaeta, Alan Patrick, Benítez ou Maurício? Tá aí, esses nomes, tá, gente? Nós não tiramos da nossa cabeça, nem sabemos qual que é a situação. Isso aí são nomes que foram falados pelo povo que a gente conversou. Então tá lá, Arrascaeta, a gente já sabia que com certeza deveria ser o primeiro, né? Já passou por aqui, a torcida gosta e tudo mais, 62%. O Alan Patrick, 16%. Benítez, 16%. Tá ali, ó, empatadinho, empate técnico. E o Maurício, 6%. Deve haver com a questão da contusão dele que o Josias falou, né? De bom tamanho, né? Quer dizer, eu não achei que ia dar diferente, não, né? O Arrascaeta é o preferido mesmo, né? Pelo futebol, pela forma, pela história com o Cruzeiro, né? E tudo mais. Ele seria o cara mais difícil, viu, gente? Amanhã a gente consegue trazer nomes mais sólidos que realmente podem vir a ser aí nomes pro Cruzeiro. Mais alguma coisa de Cruzeiro? E o Arrascaeta é um sonho do Pedrinho também, né? Tá valendo isso. Inclusive, o Flamengo tá procurando o Arrascaeta pra aumentar o tempo de contrato, tá? Só pra o pessoal ficar... É sonho do Pedrinho, mas lá também eles continuam sonhando com ele. Sonhar não custa nada, né? Pois é. Amanhã o Cruzeiro teve folga, diferente, né? Esse trabalho do português, o Leonardo Jardim. O Cruzeiro se representou na segunda-feira, hoje, terça-feira, folga. Eles entendem que 48 horas depois da atividade o descanso é mais bem recebido pelos atletas, então por isso a comissão do português liberando os jogadores hoje, terça-feira. Amanhã volta aos trabalhos e aí treino aberto. A gente até tinha comentado, né, na semana passada que provavelmente o Cruzeiro faria essa atividade aberta. Isso vai acontecer amanhã, a abertura para imprensa, o treinamento acontece no período da manhã, e é claro que a primeira coisa que a gente, quando chegar por lá na toca, vai ser procurar o Matheus Pereira, né? Vamos ver se a gente acha ele por lá. É igual na foto. E aí tem a apresentação do Gamarra? Tem também a apresentação do Gamarra, e ele fala pela primeira vez como jogador do Cruzeiro. Muito bom. 10ª contratação do Cruzeiro na temporada. 10ª, vai ter que ter a 11ª. Ô, Josias, me fala aí do trabalho do Jardim, você tem gostado? Pouco tempo, né, Josias? Mas, assim, bom, muito pouco, muito curto aí, né? Mas eu gostei da análise de futebol dele na coletiva, né? Do jogo contra o América. Acho que é um cara muito direto, né? A gente conhece os portugueses, a gente sabe que os portugueses são muito diretos naquilo que eles têm pra falar mesmo. Eles falam, assim, de uma forma muito clara, muito evidente, não tem floreio, não fica naquela coisa de inventar muito no futebol, né? A gente já tinha visto isso aqui com o Abel, com o próprio Jorge Jesus. Então eu acredito que ele tem sim muita capacidade, e até citando isso, Dimar, acho que o Cruzeiro tem que parar com essa sangria desatada aí de ficar triturando técnicos. Então não vai encontrar ninguém melhor no mercado neste momento, a não ser o Leonardo Jardim. Tem que confiar no projeto dele, tem que dar
todo o respaldo possível para que ele possa fazer as alterações que forem necessárias para o Cruzeiro conseguir ter um rendimento, seja tirar jogador estrela, seja mexer no elenco, seja sugerir novos jogadores, porque realmente ele é um treinador muito capacitado e o Cruzeiro, pelo que a gente viu aí, né, de salários e tal, o Cruzeiro ganhou, vamos dizer assim, na loteria de ter trazido um treinador com este nome pelo dinheiro, né, que o Cruzeiro está investindo no Leonardo Jardim. Então acho que é um treinador que pode dar ainda muito retorno aí para o Cruzeiro. É preciso também muita paciência para que ele consiga encaixar também toda a sua filosofia no Cruzeiro, mas é realmente... E a última coisa, tem que espantar esses fantasmas do dinizismo do Cruzeiro. Porque essa saída de bola ainda do Cruzeiro tá um desespero, Deus nos acuda, o Cássio ali tentando sair e tal... Mas tirou esse fantasma, acho que o Cruzeiro vai conseguir dar aí uma volta por cima, vamos dizer assim, nessa temporada. É isso mesmo. Te agradecer demais, Josias. Obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações. Eu até fiquei sabendo, né, que o Matheus tem família em Portugal. Obrigada. Tá? Adorei. Inclusive o Matheus, se não me engano, o Matheus, ele tem cidadania portuguesa, ele teve muito próximo aí de um sonho de seleção portuguesa lá e tal, na época. Então é um jogador que surgiu com muito renome na base do Sporting, viu? Por isso que ele tem a sua trajetória praticamente toda construída ali na base do Sporting também, um dos meninos ali onde Cristiano Ronaldo fez história, né? Surgindo ali no Sporting. Não mistura o Cristiano nisso, não. Mistura Cristiano nessa parte. Pode deixar. Não, tá? Valeu, Josias. A gente ainda conversa essa semana, né? Temos muito o que conversar, com certeza. Valeu, Josi. Obrigada.